Olá, tudo bem? Os Mensageiros, André Luiz, capítulo 49, Máquina Divina. Vocês lembram que quando o André e o Vicente, vieram com o mentor lá para o centro da Dona Isabel, disseram para eles que precisariam de auxílio para duas pessoas, né? Uma que tinha acabado de desencarnar, que foi a do capítulo anterior, capítulo 48, né? Agora ele vai falar sobre a outra pessoa que estava agonizante. Então ele começa assim: não se passaram muitos minutos e estávamos ao lado do agonizante, cuja situação preocupava o clínico espiritual. Era um cavalheiro de 60 anos presumíveis que a leucemia aniquilava vagarosamente. O médico explicou: há muitos dias se encontra em coma. Temos necessidade de mais forte auxílio magnético para facilitar o desprendimento. No aposento, além de duas senhoras desencarnadas, que eram a mãe do agonizante e uma parente próxima, também víamos familiares encarnados demonstrando grande aflição. Nosso orientador examinou o enfermo detidamente e sentenciou: nada mais resta senão a necessidade de ajuda para o desligamento final. A seguir, Aniceto recomendou que observássemos o moribundo com atenção. Concentrando todas as minhas possibilidades, fixei o enfermo prestes a desencarnar. Notei, com minúcias, que a alma se retirava lentamente através de pontos orgânicos isolados. Assombrado, verifiquei que, bem no centro do crânio, havia um foco de luz mortiça, candelabro aceso às ondulações brandas do vento. Enchia toda a região encefálica, despertando-me profunda admiração. E o instrutor amigo me disse: a luz que você observa é a mente, para cuja definição essencial não temos, por agora, conceituação humana. Notando minha estranheza, Aniceto colocou a mão na minha fronte, transmitindo vigoroso influxo magnético, e acentuou: repare a máquina divina do homem, o tabernáculo sagrado que o Senhor permitiu se formasse na terra para a sublime habitação temporária do espírito. Agora, André, você não está diante de uma demonstração anatômica da ciência terrestre, examinando carne morta e músculos enrijecidos. Observe agora: o olho mortal não poderá contemplar o que se encontra à sua vista neste instante. O microscópio é pobre ainda, apesar de representar uma nobre conquista para a limitada visão humana. A cooperação magnética do querido mentor modificou a cena e fui forçado a concentrar todas as minhas energias a fim de não inutilizar a observação pelo golpe do espanto. A luz mental, embora fosca, se tornou mais nítida e o corpo do moribundo agigantou-se, me oferecendo espetáculo surpreendente aos olhos ansiosos. Agora, o corpo parecia maravilhosa usina nos mais íntimos detalhes.
O quadro científico era simplesmente estupefativo. Identificava em grandes proporções os 9 sistemas de órgãos de máquina humana: a estrutura óssea, a musculatura, a circulação sanguínea, o aparelho de purificação do sangue situado nos pulmões e nos rins, sistema linfático, maquinismo digestivo, o sistema nervoso, as glândulas hormonais e os órgãos dos sentidos. Tal revelação histológica, quer dizer, revelação das células, era diferente de tudo que eu poderia sonhar nos meus trabalhos de medicina. A circulação do sangue parecia um movimento de canais vitalizadores daquele pequeno mundo de ossos, carne, água e resíduos. Milhões de organismos microscópicos iam e vinham na corrente empobrecida dos glóbulos vermelhos. Lembra? Ele estava com leucemia, então o sangue dele estava... Presenciava a passagem de formas esquisitas, à maneira de minúsculas embarcações carregadas de bactérias mortíferas. Elementos maiores da flora microbiana transformavam-se em pequeninos barcos, hospedando feras minúsculas às centenas. Invadiam todos os núcleos organizados. Os órgãos, como os pulmões, o fígado, os rins, estavam sendo assaltados irremediavelmente por incalculável quantidade de sabotadores infinitesimais. São os órgãos principais que limpam o sangue, né? Por isso que ele cita esses órgãos. E à medida que os micróbios invasores se fortaleciam em determinadas regiões celulares, alguma coisa se destacava lentamente na zona atacada, como se um molde sempre novo fosse expulso da forma gasta e envelhecida. Desse modo, eu ia reconhecendo que a desencarnação se operava através do processo parcial, facultando-me conclusões preciosas. Então, ele concluiu que o desencarne não é de uma só vez, vai pegando partes e partes e partes, né? Por isso que ele disse conclusões preciosas, porque assim como nós, ele também não pensava que fosse assim, né? Reparei que algumas glândulas faziam desesperado esforço para enviar aos centros invadidos determinadas porções de hormônios que eram imediatamente absorvidos pelos elementos letais. O plasma sanguíneo parecia líquido estranho e gangrenoso. Pela excessiva movimentação da onda mental, observei que o moribundo tentava readquirir a direção dos fenômenos orgânicos, mas em vão. Todos os complexos celulares atritavam entre si e as bactérias pareciam gozar o direito de multiplicação crescente e festiva. E Aniceto, compreendendo a minha profunda admiração, perguntou: está vendo a máquina divina formada pelo molde espiritual pré-existente? O corpo do homem encarnado é um santuário e uma bênção. Nesta catástrofe angustiosa de uma existência, você pode reparar
que todos os movimentos do corpo estão subordinados à administração da mente. O organismo vivo, André, representa uma conquista laboriosa da humanidade terrestre, no quadro de concessões do Eterno Pai. Agora, você pode identificar os movimentos da matéria viva. Cada órgão é um departamento autônomo na esfera celular, subordinado ao pensamento do homem. Cada glândula é um centro de serviços ativos. Há muita afinidade entre o corpo físico e a máquina moderna. Ambos são impulsionados pela carga de combustível, com a diferença de que no homem a combustão química obedece ao centro espiritual que dirige a vida organizada. É a mente que temos o governo dessa usina maravilhosa. Não possuímos aí tão somente o caráter, a razão, a memória, a direção, o equilíbrio, o entendimento, mas também o controle de todos os fenômenos da expressão corpórea. Ou seja, toda vez que emitirmos pensamentos negativos, estamos adoecendo nosso corpo. Temos bactérias, micro-organismos no corpo normalmente. Então, se desajustarmos a defesa do nosso corpo por falta de equilíbrio mental, certamente adoeceremos. Continuando, na sede mental e, consequentemente, no cérebro, temos todos os registros de distribuição dos princípios vitais aos núcleos celulares, inclusive a água e o açúcar. Os centros metabólicos são grandes oficinas de trabalho incessante. A mente humana, ainda que indefinível pela conceituação científica limitada na Terra, é o centro de toda manifestação vital no planeta. Cada órgão, cada glândula, meu amigo, integra o quadro de serviço da máquina sublime, construída no molde sutil do corpo espiritual pré-existente. E, por isso mesmo, chegará o tempo em que a ciência reconhecerá qualquer abuso do homem como ofensa causada a si mesmo. A usina humana é repositório de forças elétricas de alto teor construtivo ou destrutivo. Cada célula é minúsculo motor, trabalhando ao impulso mental. Aniceto se calou por momentos, e enquanto eu via assustado os mais estranhos fenômenos microbianos no corpo do moribundo, ele voltou à palavra educativa. Vemos aqui um irmão no momento da retirada. Repare a incapacidade dele para governar as células em conflito. A corrente sanguínea se transformou em veículo de invasores mortíferos que não encontraram qualquer fortificação na defensiva. Observe e identificará milhões de unidades
da tuberculose, da lepra, da difteria, do câncer, que até agora estavam contidos nos porões da atividade fisiológica, pela defesa organizada, e que se multiplicam assustadoramente, juntamente com outros micróbios tão prolíferos quanto terríveis. A nutrição foi interrompida. Não há possibilidade de novos suprimentos hormonais. O agonizante se retrai aos poucos e ainda não abandonou totalmente a carne por falta de educação mental. Vê-se, pelo excesso de intemperança das células, sobre as quais não exerce nem mesmo um controle parcial, que este homem viveu bem distante da disciplina de si mesmo. Seus elementos fisiológicos são demasiadamente impulsivos, atendendo muito mais ao instinto do que ao movimento da ração concentrada. Para falar a verdade, esse nosso amigo não está desencarnando, está sendo expulso da divina máquina, onde, pelo que vemos, não parece ter prezado bastante os sublimes dons de Deus. Conclusão. Nosso corpo é uma máquina divina quando nossa mente está equilibrada. Mas nele tem todos os germes e bactérias adormecidos. Viu o que ele falou? Milhões de unidades da tuberculose, lepra, difteria, do câncer, aquelas doenças que eles conheciam lá na década, no século que ele escreveu o livro, né? Então ele está falando, tem milhões de unidades dessas doenças, né, entre aspas, que até agora estavam contidos nos porões da atividade fisiológica, pela defesa organizada, né? Então a defesa organizada deixa todos esses micróbios e germes, bactérias adormecidos, sem atividade. Quando perde essa defesa organizada, né, eles se multiplicam assustadoramente, juntamente com outros micróbios tão prolíferos quanto terríveis. É só a negatividade tomar conta da nossa mente que ela interrompe a nutrição e algumas dessas unidades se desenvolvem. Dependendo do tipo de desequilíbrio emocional, desenvolveremos doenças pulmonares, digestivas, circulatórias, câncer, enfim. Se o desequilíbrio se mantiver por muito tempo ou com muita intensidade, chegaremos ao ponto em que chegou esse cavalheiro, que, como ele disse, por falta de educação mental, ele não estava desencarnando, estava sendo expulso do corpo. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.